Imagine. O mundo desperta num dia comum. As pessoas seguem seus caminhos, abrem seus celulares, passam os olhos pelas notícias. Mas algo estranho começa a acontecer. Primeiro como um sussurro distante, depois como um rugido impossível de ignorar. E se as profecias antigas, menos aquelas que pareciam histórias perdidas na poeira das escrituras, menos começassem a se cumprir diante dos nossos olhos, hoje você vai entrar comigo em um território onde fé, mistério, história e medo se encontram. Uma jornada para entender o que realmente dizem as profecias bíblicas e o que outros textos sagrados antigos revelam sobre o fim dos tempos. Respire fundo. A partir daqui, nada será apenas coincidência. Desde os primeiros textos da humanidade, existe um tema recorrente: o fim de todas as coisas. Não como destruição pura, mas como transição, um fechamento de ciclo. No mundo bíblico, isso recebe um nome: os últimos dias. Para alguns, metáfora. Para outros, uma profecia literal. E o mais inquietante: muitos dos sinais descritos há milhares de anos estão começando a aparecer agora, no século XXI. Mas antes de olhar para o presente, precisamos fazer uma viagem profunda, longe, muito longe, até as escrituras mais antigas, que falam do futuro. Em Mateus 24, Jesus faz uma das mais enigmáticas previsões já registradas. Ele diz que, antes do fim, nações se levantarão contra nações. Haverá terremotos em vários lugares. Falsos profetas se multiplicarão. O amor de muitos se esfriará. Essas palavras foram pronunciadas há 2000 anos, mas leia qualquer jornal hoje e você verá algo familiar demais. Guerras, desastres naturais em sequência, líderes religiosos se autoproclamando enviados divinos, e uma frieza humana que cresce a cada ano. Coincidência ou o eco de uma profecia antiga? Mas isso é apenas o começo. Se existe um texto que deixa estudiosos intrigados até hoje, é o livro de Daniel. Ele profetizou a ascensão e queda de impérios com precisão histórica assustadora. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E afirmou que, ao final dos tempos, surgiria um império diferente, um sistema global, algo que uniria povos, línguas e economias sob uma única estrutura. Daniel descreve um poder político e espiritual misturado, algo que seduz e controla ao mesmo tempo. E no centro dessa profecia, uma figura, o líder final, chamado em outros textos de Anticristo, o enganador, o governante do fim. Segundo Daniel, esse líder surgiria durante um período de caos, oferecendo paz e ordem. Mas seria justamente ele quem marcaria o início do último ciclo da humanidade. Muitos não sabem, mas o livro de Enoque foi considerado sagrado por vários povos antigos. Enoque descreve a queda dos anjos vigias, a corrupção da humanidade, a aparição de seres híbridos e a chegada de um juízo final, conduzido por um ser celestial, chamado Filho do Homem. Sombrio, misterioso e cheio de paralelos com o Apocalipse. Por que tantos textos diferentes falam da mesma coisa? Por que tantos profetas, separados por séculos, descrevem eventos tão semelhantes? Esse é um mistério que até hoje ninguém consegue explicar completamente. O Apocalipse de João não é apenas uma revelação. É um mapa, menos um mapa simbólico, codificado, assustadoramente atual. Entre os símbolos mais intrigantes, a marca da besta, os 4 cavaleiros, a grande meretriz, as 7 trombetas, o dragão de 7 cabeças. Por séculos, estudiosos tentaram decifrar esses códigos. Alguns acreditam que representam eventos literais, outros, sociedades secretas. E há aqueles que veem tecnologia moderna escondida nas metáforas antigas. A marca, por exemplo, um sinal sem o qual ninguém poderia comprar ou vender, era impossível de imaginar no passado. Hoje, sistemas digitais, rastreamento, identificação biométrica. A tecnologia existe, apenas espera o momento certo
para ser unificada. E se esse momento já estiver mais próximo do que imaginamos? Algo impressionante acontece quando comparamos textos antigos do mundo todo. Muitos falam da mesma coisa. Os maias descrevem ciclos que terminam em purificação. Zoroastro fala de um fogo final que separará o justo do corrupto. Os nórdicos descrevem o Ragnar, Guerra dos Deuses e destruição do mundo. O hinduísmo fala do Kali Yuga, a era da escuridão, marcada por corrupção moral e guerras contínuas. Porque civilizações que nunca se conheceram falam do mesmo fim? Seria um arquétipo psicológico, um padrão espiritual ou uma memória ancestral? Algo contado desde os primeiros humanos? Essa pergunta é o tipo de dúvida que não deixa o espectador largar o vídeo. Agora, vamos mergulhar no ponto mais sensível. O que está acontecendo hoje, que se encaixa nas profecias. O aumento de guerras regionais e tensões globais. A multiplicação de novos messias proclamando revelações. A crise moral e a ruptura familiar. O avanço da inteligência artificial, criando imagens que falam, exatamente como o Apocalipse descreve sobre a estátua da besta. A unificação econômica em sistemas globais e um declínio espiritual profundo. Nenhum desses elementos isoladamente causa medo, mas quando você coloca todos juntos, forma-se uma imagem inquietante. Uma imagem que parece saída diretamente de Daniel, Jesus e João. Muitas tradições afirmam que antes do fim, haverá um tempo de aparente paz, mas será uma paz falsa, uma calmaria enganosa. Esse período seria marcado por promessas irresistíveis, avanços tecnológicos chocantes, unificação cultural, discursos de nova era e o afastamento cada vez maior da espiritualidade verdadeira. Esse líder, o enganador, será visto como salvador, mas sua função será apenas uma: preparar a humanidade para o clímax final. As escrituras são unânimes em um ponto. Não importa quão grande seja o caos, o fim não é destruição total. O fim é julgamento, é separação, é transformação. Segundo a Bíblia, o céu se abrirá e o Filho do Homem virá com poder e glória. Segundo Enoque, os anjos voltarão para restaurar a ordem original. Segundo Daniel, os reinos humanos cairão diante do reino eterno. Segundo João, a escuridão será arrancada pela raiz antes que a luz definitiva comece. O mundo, como conhecemos, desaparece, mas algo novo surge, um recomeço. O objetivo deste vídeo não é prever datas, nem criar terror, mas despertar um olhar que muitos perderam. Porque as profecias nunca foram escritas para assustar. Foram escritas para alertar, preparar, despertar. E quando conectamos história, arqueologia, textos antigos, eventos modernos e a narrativa bíblica, uma percepção surge. Nunca estivemos tão perto do cenário que os profetas descreveram. A pergunta é simples, mas perturbadora: estamos prontos para o que vem